Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Quinta-feira, dia 18 de fevereiro, quinta depois das cinzas. Vamos meditar hoje, já nesse período quaresmal, no nosso grande retiro quaresmal, Lucas capítulo 9, versículos 22 a 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com o efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a cruz cada dia e siga-me. Hoje é a primeira quinta-feira da Quaresma. Ainda temos frescas cinzas que a Igreja nos ponha sobre a nossa cabeça e que nos introduzia neste tempo santo, que é uma trajetória de 40 dias. Jesus, no Evangelho, nos ensina duas rotas. A via cruzes, que ele deve percorrer, e o nosso caminho em seu seguimento, colocar nossos passos nos passos de Jesus. Sua senda é o caminho da cruz e da morte, mas também o de sua glorificação. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Nossa senda não é essencialmente diferente da de Jesus e nos assinala qual é a maneira de segui-lo. Depois Jesus disse a todos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Abraçando a sua cruz, Jesus seguia a vontade do Pai. Nós, carregando a nossa sobre os nossos ombros, o acompanhamos em sua via cruzes. O caminho de Jesus se resume em 3 palavras: sofrimento, morte, ressurreição. Nosso sendeiro também é constituído por 3 aspectos. 2 atitudes é a essência da vocação cristã: negarmos a nós mesmos, tomar cada dia a cruz e acompanhar a Jesus. Se alguém não se nega a si mesmo e não toma a cruz, quer afirmar-se e ser o mesmo, quer salvar a sua vida, como diz Jesus, mas querendo salvá-la, a perderá. Em compensação, quem não se esforça por evitar o sofrimento e a cruz, por causa de Jesus, salvará a sua vida. É o paradoxo do seguimento de Jesus. De fato, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e destrói a si mesmo? Os evangelistas, cada um à sua maneira, se refere à questão da identidade de Jesus. A interpretação dominante entre os discípulos vindo do judaísmo era que Jesus seria o Messias davídico esperado, conforme a tradição antiga do Primeiro Testamento. Jesus rejeita ser identificado como este Messias, Cristo, restaurador do reino de Davi. É o momento de deixar isto claro. A partir da interrogação sobre quem ele é, Jesus identifica-se como Filho do Homem. Esta expressão, muito frequente no livro de Ezequiel, refere-se à comum condição humana, humilde e frágil. Enquanto humano, Jesus é vulnerável ao sofrimento e à morte. A necessidade deste sofrimento não significa um determinismo, mas as implicações inevitáveis decorrentes do compromisso libertador assumido por Jesus. Os poderes constituídos necessariamente vão reagir contra a prática libertadora de Jesus e de seus discípulos,
e procurarão destruí-los. Porém, Jesus revela que no humano foi dada por Deus a vida eterna. Perder a vida de sucesso oferecida por este mundo e consagrar-se ao seguimento de Jesus significa a comunhão com o Pai em sua vida divina e eterna. Para Lucas, o que conta é a ressurreição, não a morte. Mesmo ao descrever a morte com traços vivos, destacando a inocência de Jesus, seu caráter de Marte, Lucas não lhe dá o sentido salvífico. Se de fato Lucas é um grego, então se pode ver nisso um motivo para não apoiar para a morte expiatória e vicária, pois esta era a teologia judaica. No contexto grego de Lucas, é muito mais importante ressaltar a ressurreição. Repito, no contexto de Lucas, é muito mais fácil ressaltar a ressurreição, pois a morte para os gregos é loucura. O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia ressuscitará. Assim, a morte de Jesus como vitória sobre o sofrimento e, sobretudo, sobre os poderes da morte e a de descer aos infernos e lutar com a morte era uma ideia bem conhecida no Oriente e no Ocidente. Faz parte da mitologia de muitos povos que aplicava aos seus heróis. Esta ideia penetrou no judaísmo tardio e dali passou para o Novo Testamento. Nesta mesma perspectiva, também Cristo tem vencido os poderes da perdição. Ele conquistou a salvação, descendo ao reino dos mortos, libertando os que ali estavam presos, desde Adão até o último homem. A todos um feliz e abençoado dia. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas.